São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Dia 4 de agosto, Festa do Santo. O servo de Deus sabia que em sua paróquia aconteciam coisas extraordinárias. Percebendo a origem da intensa peregrinação, vemos que o cura d'Ars, desconcertado com o seu poder sobrenatural e surpreendido pela veneração da multidão, sentiu-se feliz em poder atribuir todos aqueles acontecimentos à Virgenzinha Mártir Santa Filomena e de ocultar-se inteiramente sobre o nome dela. Mas nem sempre assim aconteceu. Sem dúvida, o povo tinha confiança na proteção e intercessão de Santa Filomena e proclamava os seus prodígios. Mas parecia a muitas pessoas que seus rogos não eram atendidos se não fossem acompanhados das orações do padre Vianney. Ele protestava: "Eu não faço milagres. Não sou mais que um pobre ignorante que guardou ovelhas. Dirigi-vos a Santa Filomena. Fui atendido todas as vezes que recorri a ela." A humildade do cura d'Ars era impressionante. Só procurava uma coisa: glorificar a Deus pela salvação das almas. Esta era a sua verdadeira missão e confessava abertamente. Considerava como coisa muito secundária as curas milagrosas. Estimava, sobretudo, os milagres de conversões. Dizia certo dia: "Tenho muita vontade de proibir a Santa Filomena de fazer milagres para o corpo. É preciso que ela cure principalmente a alma. O corpo é um pobre cadáver que há de apodrecer. Não vale muita coisa." Mas os milagres se sucediam e atraíam muita gente a Ars. A humildade do santo não tinha limites. Um dia o padre Tocanier, seu auxiliar, lhe disse: "Senhor cura, corre um boato contra vossa reverendíssima." Perguntou o padre Vianney: "Qual é, amigo, esse boato?" "Parece que vossa reverendíssima proibiu a Santa Filomena de fazer milagres aqui." Respondeu ele então: "Isso é verdade. Dava muito o que falar. Pedi a Santa Filomena que cure aqui quantas almas quiser. Mas quanto ao corpo, que os cure mais tarde." E desta vez ela me ouviu. Muitas pessoas enfermas vêm aqui começar sua novena e vai terminá-las em suas casas, onde têm sido ouvidas pela santa. Muitas vezes o milagre se operava no princípio da novena. Então ouvia-se divertidas queixas do cura d'Ars. Como, por exemplo, depois da cura de um menino aleijado: "Minha querida Santa Filomena, faltaste com a palavra. Deveria ter curado esta criatura em outro lugar." Mas, com seu coração delicado, logo depois mudava subitamente seu parecer, pois receava que com a sua brincadeira fosse causar algum desgosto à santinha. A irmã Doroteia, religiosa da Providência de Vitor, achava-se doente e o médico havia dito: "Morrerá na entrada do inverno." Ela então foi a Ars. O cura, ao vê-la entre a multidão, chamou-a e logo perguntou: "Minha irmã, para que deseja ser curada?" Ela expôs as suas razões e o santo lhe disse: "Vá ao altar de Santa Filomena pedir a sua cura. Entretanto, também rezarei por você." A religiosa então foi rezar a Santa Filomena e de repente sentiu-se curada. Ela tinha então 24 anos de idade.
ficou curada e trabalhou toda a sua vida, morrendo aos 89 anos de idade. Uma jovem dos arredores de Charlieu, paralítica de um lado, ainda podia caminhar, mas não tinha nenhuma movimentação com o braço direito. No confessionário, começou a contar ao cura a sua longa história de misérias. O santo a interrogou, dizendo-lhe: "Vá dizer isso a Santa Filomena." Ela atravessou com dificuldade a multidão, ajoelhou-se no altar da santa e suplicou: "Querida Santa Filomena, me restitui o meu braço, ou então me dá o vosso." Curada ali mesmo, repleta de felicidade, a moça correu até o orfanato da Casa da Providência para contar o milagre à sua amiga Catarina Lassalle. Carlos Blasi tinha as pernas paralisadas e não podia andar sem muletas. Foi visitar o padre Vianney, o qual lhe aconselhou que fizesse uma novena a Santa Filomena. Ele fez, mas não obteve resultado. Faltou-lhe a fé. Por ordem do padre, começou outra novena, que terminou no dia 15 de agosto de 1858, festa da Assunção de Nossa Senhora aos céus. O pobre doente, depois da missa, entrou na sacristia e perguntou com insistência: "Mas, padre, é desta vez ou não que hei de levar as muletas a Santa Filomena?" Disse o santo: "Vá, meu amigo." O inválido então se levantou totalmente curado e, erguendo as suas muletas, agora sem uso, caminhou alegremente por entre a multidão admirada e foi depositar as muletas aos pés da celeste mártir curadora. No dia 1º de fevereiro de 1850, Claudina Venet foi levada a Ars. Em consequência de um derrame cerebral, havia ficado completamente surda e cega. O padre Vianney nunca vira aquela desventurada e ninguém lhe falara a seu respeito. Enquanto ela estava diante da porta da igreja, passou o santo sem dizer qualquer palavra, tomou a cega pela mão e levou-a ao confessionário, onde mandou que ela se ajoelhasse. Apenas ajoelhou e os olhos de Venet se abriram e seus ouvidos ouviram. E ali ela pôde se confessar. E acabada a confissão, o servo de Deus lhe fez esta advertência: "Sua vista está curada, mas ficará surda ainda por um espaço de 12 anos. É a vontade de Deus que seja assim." Claudina Venet saiu só da sacristia. Ao se separar do santo sacerdote, notou que seus ouvidos novamente se fecharam e não ouviu mais nada. Esta enfermidade, conforme a predição do santo, persistiu por 12 anos. Tranquila e resignada, desfrutou da vista recobrada milagrosamente e aguardou o dia do seu total restabelecimento. Qual não foi a sua alegria quando, no dia 18 de fevereiro de 1862, se achou completamente curada. No final da reza de um terço, seus ouvidos se abriram totalmente, como se lhe tivessem arrancado os tampões que os fechavam. O milagre é um sinal do divino, é a prova de Deus neste mundo. A santidade, entretanto, pode existir sem o milagre. Ainda que o Curadares não tivesse feito nenhum prodígio, nem por isso seria menos santo. Mas nele, o Senhor concedeu os dons e as virtudes que o tornaram um completo e admirável santo. O padre João Maria Batista Vianney narrava de boa vontade as suas lutas contra o inferno, mas deixava obstinadamente ocultas as recompensas tão legítimas que recebia do céu. O
O servo de Deus não gostava de falar dos favores celestes que recebia e, quando insistiam, habitualmente mudava de assunto, contando passagens e fatos ocorridos na vida dos santos, que lia com frequência e com muito prazer. Alguns fatos que mostravam revelações verdadeiras indicam que o santo cura, por um privilégio especial de Deus, pôde contemplar mais de uma vez com seus próprios olhos coisas do outro mundo. É certo que recebeu por diversas vezes a honrosa e especial visita da Santíssima Virgem Maria e de Santa Filomena, a santinha mártir de sua devoção. Assim como viu Nosso Senhor na Sagrada Eucaristia e ouviu a sua voz, conforme depoimentos constantes no processo canônico. O cônego João Gardet, capelão do Carmelo de Charlotte-sur-Saône, no processo de canonização sob juramento de fé, deu o seguinte testemunho: Meu irmão, o cura de Saint-Vicent de Charlotte-sur-Saône, achava-se comigo em Ars. À noite, enquanto o servo de Deus rezava a oração, nos colocamos diante do púlpito. No meio do piedoso exercício, quando o cura d'Ars rezava o ato de caridade, meu irmão observou que ele se elevava pouco a pouco, até que seus pés subiram acima da borda do púlpito, num fenômeno de levitação chamado de êxtase ascensional. Sua face estava transfigurada e envolvida numa auréola. Meu irmão olhou ao redor e não observou nenhuma comoção da parte dos assistentes, o que significa dizer que as pessoas nada viram. Mas, quando saiu da igreja, não pôde guardar segredo daquele notável prodígio que presenciou e contou para todos com muito entusiasmo. No último ano de vida, seguindo com perseverante sacrifício e contínuo heroísmo a sua idealizada missão de salvar almas para Deus, aconteceu um diálogo maravilhoso com o padre Tocanier, seu coadjutor paroquial. Perguntou-lhe um dia o jovem missionário: Meu padre, se Deus lhe desse a escolher entre subir ao céu imediatamente ou trabalhar ainda como faz na conversão dos pecadores, o que escolheria? Respondeu o cura: Ficaria aqui. Argumentou o coadjutor: Mas no céu os santos são tão felizes, lá não há penas e nem tentações. Replicou então o santo: Sim, é verdade. Os santos são muito felizes, mas só podem desfrutar de suas rendas, ou seja, da felicidade que alcançaram de Deus. Trabalharam muito, pois Deus castiga a preguiça e só premia o trabalho. Mas eles não podem mais, como nós, ganhar almas para Deus com os nossos trabalhos e sofrimentos. Então o padre Tocanier perguntou: Se Deus o deixasse aqui até o fim do mundo, seria, vossa reverendíssima, muito tempo, não é verdade? Diga-me, também continuaria se levantando tão cedo pela manhã para atender às confissões na igreja? O santo se levantava à 1h. Respondeu o cura d'Ars: Ah, meu amigo, sempre me levantaria à 00:30. Não é o cansaço que me espanta. Seria o mais feliz dos sacerdotes em exercer esse ministério, se não fosse o pensamento que me preocupa. Hei de comparecer como pároco diante do tribunal de Deus, e tenho honrado dignamente o ministério? E 2 grossas lágrimas rolaram por suas faces.
No final de julho de 1859, sob um forte sol de verão naquela região, sem que houvesse nenhuma brisa de ventilação, só o santo permanecia no confessionário, mártir da sua heróica abnegação. No dia 20 de julho de 1859, sentiu-se indisposto ao se levantar. Contudo, com muito sacrifício, desceu à 1 da madrugada para a igreja, como sempre fazia, para atender às confissões. No confessionário sentiu-se sufocado. Teve que sair e respirar um momento no coro. A febre o abrasava. Às 11 horas, antes da explicação do catecismo, chamou Pedro Oriol, um dos voluntários que servia na igreja, e lhe pediu um pouco de vinho para reanimar. Bebeu algumas gotas e com este refrigério subiu ao púlpito. Com dificuldade cumpriu o catecismo. Pela noite, entrou na casa paroquial todo encurvado, apoiado no braço do irmão Jerônimo. Parecia estar ferido de morte. Ao chegar à escada, teve um pequeno desmaio. O irmão Jerônimo aconselhou as pessoas presentes, que aflitas e cheias de compaixão acompanhavam os acontecimentos, que saíssem e ficassem do lado de fora, para ele poder respirar melhor. O irmão Jerônimo levou-o ao quarto e acomodou-o na cama, deixando-o só. Cerca de 1 hora depois, sentindo o frio apesar da atmosfera sufocante, deu umas pancadinhas para chamar alguém. Catarina Lassagne, sem o cura saber, estava de prontidão no quarto vizinho. Foi a primeira a acudir, e ele disse suspirando: "É o meu fim. Chamem o cura de Jassans", que era o confessor dele. O cura de Jassans, padre Louis Biot, e o médico Dr. Saunier chegaram praticamente juntos ao raiar do dia. O médico só soube afirmar que o enfermo tinha chegado a uma debilidade extrema. Não tinha forças para reagir. Se o calor diminuir, ainda haverá alguma esperança, mas se continuar, vamos perdê-lo, dizia o médico. O padre Louis Biot, seu confessor, que ficou até o último momento, como testemunha daquele fim sublime, disse: estava em plena lucidez de espírito. Confessou-se com a piedade costumeira, sem perturbação e sem dizer nenhuma palavra sobre o seu mal. Não manifestou desejo de recobrar a saúde. No dia 3 de agosto, padre Louis Biot encomendou a sua alma em presença de vários eclesiásticos. Ele estava calmo e se mantinha no mesmo estado de contemplação. Nesse mesmo dia, o bispo de Bali, Monsieur Langallerier, chegou quase às 19 horas, dirigindo-se à casa paroquial. Ofegante, comovido, rezando em voz alta, abriu a passagem por entre uma multidão ajoelhada até o quarto do cura. O enfermo reconheceu perfeitamente o seu bispo, sorrindo-lhe e se esforçando por lhe agradecer, mas não conseguiu articular nenhuma palavra. O prelado o abraçou e lhe disse que ia à igreja pedir por ele. Às 22 horas, o cura d'Ars pareceu chegar ao fim. O padre Tocanier, seu coadjutor, aplicou-lhe a indulgência plenária em artigo de morte. À meia-noite, o padre Monin lhe deu para beijar o crucifixo de missionário e começou a oração dos agonizantes. Na quinta-feira, dia 4 de agosto de 1859, às 2 horas da madrugada, quando o jovem sacerdote terminara de ler suas orações e com voz trêmula dizia essas palavras: que os santos anjos de Deus saiam ao teu encontro e te introduzam na Jerusalém celeste. Aí então, São João Maria Batista Vianney,
apoiado nos braços do irmão Jerônimo, sem agonia, entregou a sua alma para Deus. Com a idade de quase 74 anos de vida e com 41 anos e quase 6 meses como cura da Ars, assim ele exalou o seu último suspiro. Os santos manifestaram desejo de não ser despido depois de morto, que fosse sepultado com suas vestes habituais. Ele temia que fossem descobertas em seu corpo os sinais de suas terríveis e vigorosas macerações. Mas sua vontade não foi obedecida, e com ternura indizível, os missionários e os irmãos puderam contemplar aquela venerável relíquia, aqueles membros santificados pela flagelação, verdadeira imagem da extenuação humana levada até o último grau. A Santa Missa de corpo presente, o enterro, a notável e impressionante manifestação popular, não representava luto, mas uma admirável demonstração de triunfo. Foi velado dia e noite pelos paroquianos e visitantes. O caixão foi colocado na capela de São João Batista, diante do confessionário, agora vazio, em que o servo de Deus consolou tantas almas. Ali permaneceu até 14 de agosto, quando o corpo foi depositado numa sepultura aberta no centro da nave da igreja. Sobre ela colocou-se uma lápide de mármore preto, em que se gravaram em forma de cruz um cálice e esta simples inscrição: aqui jaz João Maria Batista Vianney, o cura da Ars. Por um decreto pontifício, a 12 de abril de 1905, o Papa Pio X declarou: patrono de todos os sacerdotes que têm cura de almas na França e nos territórios de seu domínio. E no dia 31 de maio de 1925, festa de Pentecostes, o humilde sacerdote recebeu a honra suprema da Igreja. Papa Pio XI, com sua voz ampliada pelos alto-falantes, pronunciou: declaramos santo e escrevemos no catálogo dos santos o bem-aventurado João Maria Batista Vianney. E com a canonização, o decreto pontifício completou a sua abrangência, sendo o padre Vianney proclamado modelo, exemplo e patrono de todos os sacerdotes. São João Maria Vianney, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.